A Bíblia Sagrada não é um livro de lógica ocidental, filosófica, de categoria grega. Não, a Bíblia é um texto semita, é um texto de narrativas, é um texto de múltiplas tradições, é um texto de múltiplas linguagens, é um texto que é um mosaico de composição em que você pode construir um cristianismo imperialista, como foi o cristianismo que promoveu a colonização das Américas. Você pode construir um cristianismo imperialista, né, que abençoou o Império Português, o Império Espanhol, que abençoou todo o tráfico de escravização da África para as Américas. Isso tudo sob os auspícios de uma teologia cristã. A teologia cristã sustentou, patrocinou, conviveu pacificamente com o apartheid na África do Sul. A teologia cristã sustentou e patrocinou a segregação racial nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, nem sei falar esse treco, nem quero aprender a falar, quero tropeçar toda vez que eu falar nesses caras. A Ku Klux Klan, esses caras, tudo diácono de igreja batista. Tudo, o camarada, ele ia no culto de manhã e queimava os negros à tarde, à noite. E usava a Bíblia Sagrada para justificar essa aberração, essa atrocidade, essa desumanização, e tudo em nome de Deus. Lembremos que a Alemanha nazista, ela não era uma Alemanha ateísta, ela não era uma Alemanha pagã, ela era uma Alemanha cristã. Teve uma teologia cristã que deu sustentação ao nazismo. E um grupo de cristãos da igreja confessante, esses caras, eles se levantaram contra o nazismo patrocinado e sustentado pelas igrejas. Karl Barth, Bonhoeffer foi morto na prisão porque se levantou contra o nazismo. Um cristão. Então, existe uma teologia que sustenta o nazismo e existe uma teologia que anima um Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Existe uma teologia que sustenta a escravização dos negros no sul dos Estados Unidos, mas é a mesma Bíblia que inspira Martin Luther King Jr. É a mesma Bíblia. Do pastor branco, presbiteriano, batista, que defende a segregação racial, subalterniza e desumaniza os negros, lendo a Bíblia, e você tem um Martin Luther King, que com a mesma Bíblia diz que isso não pode ser tolerável. Inclusive no testemunho do Martin Luther King é muito lindo, ele diz, olha, eu não encontrei no marxismo, no socialismo, no comunismo, eu não encontrei na filosofia o que eu encontrei no Evangelho de Jesus Cristo. Não encontrei. E aí ele diz que todo o ímpeto de libertação dele nasce do Evangelho. Então, não dá para a gente fazer teologia se apegando a textos isolados, porque com textos isolados a gente constrói as piores teologias. Então a gente tem que fazer escolhas dentro da lógica sistêmica da Bíblia Sagrada. E o Dr. Zenon Lotufo me esclareceu dizendo, olha, eu considero um cristão conservador, fundamentalista e conservador, aquele que faz escolhas pelas passagens bíblicas e pelas lógicas bíblicas e pelas teologias que sustentam a imagem de um Deus mau e cruel. E eu digo, eu não sou conservador, não. Eu não sou fundamentalista, não. Eu leio a Bíblia com outras lentes e com outros olhos. Deixa eu só achar aqui uma referência de data.
para te dar agora. Século XII. Século XII. Um sábio judeu, um comentarista da Torá, uma das biografias mais respeitadas da tradição do judaísmo, nada mais, nada menos do que Maimônides. Maimônides, século XII. Maimônides diz o seguinte, que o propósito da lei, da Torá, é facilitar o trabalho divino e aliviar o fardo que pesa sobre os ombros dos homens. E diz Maimônides que qualquer pessoa que se sinta oprimida, sobrecarregada pela lei, não entendeu a lei. Século XII. Ora, não foi isso que Jesus disse? Que os fariseus e doutores da lei de sua época atavam fardos pesados demais sobre os ombros das pessoas, mas eles nem com um dedinho estavam dispostos a mexer nesses fardos, carregá-los, suportá-los. Eles mandavam, mas não se submetiam e não obedeciam. Eu tenho um amigo que o pai dele era pastor da Assembleia de Deus. E ele me contou uma história maravilhosa, que eu falei, não, você está de brincadeira? Ele falou, não estou brincando, não. Ele falou que na Assembleia de Deus, na época da infância dele, eu não sei se hoje ainda é assim, que não podia ter televisão. Então o pai dele, pastor da Assembleia de Deus, dizia isso, não pode ter televisão, crente não pode ter televisão. Mas na casa dele tinha televisão. Ficava dentro de um guarda-roupa, que eles fechavam a porta do guarda-roupa, do armário, lá de uma estante, para ninguém ver. E aí, o que aconteceu é que um dia, um amigo dele e dos irmãos dele, foi lá na casa e descobriu que tinha televisão. E os irmãos começaram a conversar, dizendo assim, e agora, como é que nós vamos fazer? Vamos ter que matar esse cara. Porque ele vai contar para todo mundo que na casa do pai tem televisão, vai acabar com o ministério do pai. Aí eu falei, vocês estão de brincadeira? Ele falou, não, Ed, a gente conversava. Ele falou assim, para nós o pecado maior era ter a televisão e causar um escândalo ao evangelho com a televisão na nossa casa. Não era matar o cara e esconder o cadáver. Eu falei, isso é cômico demais. Ele falou, é folclórico, é claro que é brincadeira, mas olha onde chega a nossa lógica. Olha onde chega a nossa lógica. Então, quando você tem uma moral cristã que sobrecarrega e coloca um peso sobre o ombro das pessoas, e sabe como você vê isso? É quando você exige de uma pessoa um comportamento que, se você estivesse no lugar dela, você não se submeteria àquele comportamento que você está exigindo. Aí você vê como que você é cruel e como que você é hipócrita, como disse Jesus. Então, quando eu estou aconselhando uma ovelha minha, quando eu estou diante de uma pessoa, eu me coloco no lugar dela. E aí eu penso assim, eu estou aqui para proteger a moral cristã ou para aliviar o fardo dos ombros dessa pessoa, dessa família? Para promover saúde, restauração, libertação dentro dessa consciência esmagada por um moralismo, um legalismo cruel e pela imagem de um Deus cruel, ou eu estou aqui para proteger o Deus cruel? Eu faço essas perguntas na minha pastoral. Quer um outro exemplo? Essa lei aí que a bancada evangélica fica discutindo e toda hora tira da gaveta, da questão do aborto, para mulheres que sofreram violência sexual, estupro, estão grávidas, e elas não querem ter essa criança. Aí eu pergunto, se fosse você, se fosse a sua filha, Ed, não importa se fosse a minha filha, importa o que a Bíblia diz, tá? Então você faz uma opção por pegar na Bíblia
aquilo que sustenta uma imagem de um Deus cruel e mau. Em vez de você ler na mesma Bíblia que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que a graça de Deus é que nos sustenta e que a misericórdia de Deus se levanta a cada manhã. Sabe que existe um princípio dentro da teologia católica chamado moral invencível. É quando nem mesmo a igreja condena pessoas que estão numa situação em que elas transgridem, mas que na situação delas é cruel exigir um comportamento diferente. Pense num homem que teve sua filha estuprada e ele não consegue perdoar o estuprador. É compreensível que ele não consiga perdoar o estuprador. Aí você diz, então ele vai lá matar o estuprador? Não, não vai. Não é isso. Mas aquela consciência ali tem que ser tratada de outra maneira. Então, veja que os dilemas éticos, eles são complexos, não é simples, tanto que é dilema. A ética não é simples. A moral legalista, literalista é simples. Mas a discussão sobre como o evangelho se dirige a um ser humano complexo, essa discussão aí é muito delicada e só o Espírito Santo de Deus pode nos guiar a toda a verdade. A questão é se você se apega às passagens bíblicas que alimentam um Deus mau e cruel, até que a tragédia bata na sua porta e chegue na sua casa, aí você muda de ideia, ou se você busca na palavra de Deus caminhos de vida para abençoar pessoas em nome de um Deus que é amor, é graça, é misericórdia, compaixão, e que não permite que pessoas sejam apedrejadas pelos puros e santarrões. Contém ironia.